Essa é a dica de estudo do texto, porque uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Você está lembrado do OMA, não é mesmo? Observação, mensagem e aplicação. Na semana passada nós estudamos a aplicação e hoje nós vamos continuar na aplicação. Ela realmente é muito importante. Nós vimos 3 perguntas muito importantes em relação à aplicação, que nós devemos fazer para aplicar o texto corretamente. Nós vimos a primeira pergunta: como que a situação de nossas vidas hoje corresponde à situação dos ouvintes originais? É uma pergunta que a gente precisa fazer para aplicar o texto corretamente. Depois, o que a passagem nos diz a respeito de Deus e como devemos viver à luz disso? E, por fim, há uma aplicação no próprio texto? A passagem dá alguma ordem ou exortação sobre como devemos viver? Bem, eu gostaria de me deter nessa terceira pergunta hoje. Ela realmente é muito importante. Ela nos faz lembrar da definição que trabalhamos do Kostenberg e Patterson na semana passada. Tá aí, lembra? Dos 2 elementos? Obediência e correta interpretação. Não existe uma boa aplicação sem esses 2 elementos trabalhando de maneira conjunta. Lembre-se os 2 problemas que nós lidamos, não é? O primeiro problema, então, seria quando nós estudamos o texto, interpretamos corretamente, mas não aplicamos. O segundo problema é quando nós aplicamos sem antes ter interpretado o texto, ter estudado e interpretado o texto corretamente, né? Bem, o texto dessa semana, Marcos capítulo 8, verso 22 a 30, se você ainda não viu o vídeo, vai lá, dá uma olhada no estudo, depois volta aqui. Bem, esse texto ilustra esse problema, ilustra essa questão da aplicação, né? Quando nós aplicamos sem antes ter estudado corretamente o texto e tê-lo interpretado corretamente. Quando nós fazemos isso, por exemplo, nesse texto da narrativa da cura do cego, nós podemos aplicá-lo da seguinte forma: assim como Jesus curou o cego, ele também pode me curar, porque ele é todo-poderoso. Bem, essa é uma verdade, mas não é a intenção do autor quando ele escreveu essa narrativa. Então nós não podemos aplicar dessa forma, é esse o problema. É o que o Randall Robinson fala em seu livro, o seguinte: às vezes aplicamos o texto de maneiras que fazem o autor bíblico dizer: espera um pouco, isso é um abuso do que eu disse. Essa é a heresia de uma boa verdade aplicada da maneira errada, ok? Então, nós não podemos aplicar o texto de maneira que o autor jamais intencionou aplicá-la. Esse é um princípio extremamente importante para considerar. A aplicação deve estar de acordo com a intenção do autor, com o propósito que ele teve ao escrever o texto. Ou seja, a aplicação ela deve fluir do texto e não da nossa imaginação, gente. A aplicação deve fluir do propósito da passagem. Nós precisamos então nos perguntar como o autor fez a aplicação dele. Então a gente deve se perguntar como o autor fez a aplicação para os seus ouvintes originais e tão somente depois aplicar para nós hoje. Então perceba que a aplicação do estudo de hoje, em Marcos capítulo 8, verso 22 em diante, ela foi direcionada em relação à identidade de Jesus, ou seja, quem é Jesus? Por que essa aplicação está correta e aquela da cura, a qual eu me referi agora há pouco, não está? Por quê? Porque o propósito do autor era esse. E como que a gente sabe o propósito do autor? Bem, nós já temos trabalhado aqui. Temos que considerar o contexto literário, nós precisamos
considerar as indicações do próprio texto. Por exemplo, a indicação forte é a pergunta de Jesus, não é? Jesus não perguntou, vocês acham que vocês podem curar dessa forma? Não. A pergunta de Jesus foi, quem vocês dizem que eu sou? Ok? Então, essa é a maneira correta de aplicar o texto, não de acordo com a nossa imaginação, mas de acordo com a intenção do próprio autor do texto. Muito bem, ficamos por aqui hoje, espero que tenha sido útil para você. Se assim foi, lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta e vamos continuar juntos estudando a Palavra de Deus.